Estamos estudando, dentro da série Personagens Bíblicos, a vida de Moisés. A nossa lição de hoje será observando o que Deus quis fazer através de Moisés, agora não na sua vida propriamente, mas naquilo em que ele foi instrumento para trazer até nós a lei. E vamos considerar o aspecto da lei, a lei, e a implicação dela nos dias atuais, conforme estaremos lendo no texto a seguir. Em João capítulo 1, que nós já temos deixado aberto em nossas Bíblias, no verso 17, encontramos uma expressão que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio por Moisés e a graça e a verdade por Cristo Jesus. Depois em Lucas, no capítulo 9, quando ali encontramos a descrição de um acontecimento que nós chamamos de a transfiguração, a partir do verso 28, lemos essa narrativa que diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Até aqui. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Irmãos, precisamos sempre estar atentos às maravilhas reveladas nas Sagradas Escrituras. Dentro do texto, agora de Lucas 9, transfiguração, o que temos a narrativa é um fato simples, como história, como acontecimento. Jesus, como de outras vezes, saiu à parte para estar em oração. E como de outras vezes também, ele chamou a Pedro, Tiago e João para estarem com ele. E enquanto orava, Jesus foi transfigurado, mudou-se a sua aparência. A sua aparência foi vista em glória, em grande resplendor. Pedro, Tiago e João viram aquilo. E com Jesus também apareceram outros 2 seres, que foram justamente Moisés e Elias, que em glória conversavam com Jesus. E o assunto, para um ambiente de tão grande glória, o assunto era Jesus crucificado, Jesus morto em Jerusalém. Jesus crucificado, mas é algo tremendo. É coisa tratada nos céus. Alguém pensa que em aspecto de glória, às vezes é louvor, é alegria. Não, em glória também temos o mistério de Jesus dado por nós ali na cruz do Calvário. Isso também é expressão de poder de Deus, glória de Deus, ainda que seja algo parecido aos nossos olhos, à nossa razão, como contraditório, Jesus tendo que morrer em Jerusalém. Mas aí está o grande mistério.
Uma observação neste texto da transfiguração, para o qual devemos estar atentos: aqui não se trata de que Moisés e Elias vieram encontrar-se com Jesus. Não é nada disto. O que temos aqui simplesmente é uma visão. Jesus permitiu que eles tivessem uma visão. Visão é simplesmente alguma cena mostrada, mas não uma realidade. Moisés, de forma alguma, voltaria para se mostrar a Pedro, Tiago e João, porque vimos no nosso estudo sobre Moisés que veio a morrer e o próprio Deus o sepultou, não permitindo que ninguém encontrasse o seu cadáver nem o lugar da sua sepultura. E os mortos não voltam. Não. Como está escrito em Eclesiastes, o pó volta ao pó como era e o espírito volta a Deus. E os que passam dessa vida, de forma nenhuma, interferem em coisa alguma do que sucede debaixo do sol. Precisamos estar atentos a isso. Onde estão os que faleceram? No caso também Moisés, no pó da terra, tão somente aguardando a ressurreição. Se tivessem vivos em algum lugar, não existiria, não teria necessidade de ressurreição. Mas a promessa de Deus para os seus, como Paulo chegou a dizer, que ele lutava pela promessa e esperança da ressurreição, que certamente ocorreria com justos e injustos. Mas foi uma visão, uma cena, mostrando Moisés e Elias em glória conversando com Jesus em tremenda glória, e o assunto era: Jesus morreria em Jerusalém. O significado simples, irmãos, desta visão era revelando aos discípulos que era necessário que Jesus morresse em Jerusalém. Jesus mesmo vinha falando com eles, e eles muitas vezes não entendiam, na ansiedade da vinda do reino de Deus, que imaginavam algo esplendoroso que iria encher o mundo de alguma coisa visível de glória de Deus. Mas Jesus chegou a dizer também que o reino dele não vem com aparência exterior, está no meio de nós, mas não vem com aparência exterior. O que Jesus estava querendo também dizer para eles, que nele, Jesus, cumpria-se o dito de todos os profetas, conforme foi anunciado por Elias, aqui tipificando todos os profetas. Como também na lei já se previa que Jesus certamente teria que morrer. A lei apontava para Jesus e este crucificado, este morto em Jerusalém. Então esse é o aspecto. Tanto assim que em Lucas capítulo finalzinho, lá no caso de Emaús, por exemplo, quando os discípulos não estão entendendo bem as coisas que estão acontecendo, Jesus começa a mostrar para eles que era necessário ele morrer, abrindo para eles a palavra, como diz aqui, nos profetas, na lei, mostrando tudo que dele estava escrito. Então a sua morte era cumprimento da lei e dos profetas. Isso está em Lucas capítulo 24, no verso 26, por exemplo. Podemos ler esse verso e o seguinte, quando diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, já tinha transcorrido os 3 dias e ressuscitado. E ressuscitado apareceu aos discípulos, no caso os 2 discípulos no caminho de Emaús. E o verso seguinte, 27, diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as
Escrituras. Começando por Moisés, não é pela pessoa de Moisés, é pelos escritos de Moisés. E pelos profetas, não pelos profetas, é pelos escritos dos profetas. Tudo convergia, apontando para a humanidade que Jesus viria morrer por ela para a sua redenção, restaurando a presença de Deus. Esta queda que ocorreu lá em Gênesis, em Adão, no nosso caso da revelação na face da terra. Aí está. Portanto, voltemos ao verso 17 do capítulo 1 de João, que diz: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Irmãos, vamos agora para Romanos, no capítulo 10, e vamos analisar outra informação que nós temos nas Sagradas Escrituras. Romanos, capítulo 10. No verso 4 e 5, nós encontramos, dentro da argumentação de Paulo, na pregação do Evangelho, que revelava Jesus Cristo já vindo, já dado ao mundo para a sua salvação. No verso 4 encontramos assim esta expressão: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E verso 5: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas volta ao verso 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei apontava para Jesus Cristo, e este, lembrando, que deveria ser morto em Jerusalém. E Paulo retorna na argumentação dizer que a lei veio para isto, para apontar para Cristo Jesus. Se alguém também coloca aqui, se alguém quiser ser justificado pela lei, sim, se quiser ser justificado pela lei, era só obedecer, cumprir, conforme está escrito aqui nesse verso 5, quando se diz: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Agora perguntamos de outro lado: quem é que cumpriu a lei? Quem na verdade conseguiu cumprir todos os aspectos da lei? A lei dada por Moisés, lá no Monte Horebe, no Sinai, quando diz desde o princípio, Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Ele é o primeiro, ele é acima de todos. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não as servirás. E segue outras expressões mais, que é o segundo mandamento. Continua a palavra: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guardarás o dia do sábado, o dia santificado ao Senhor. Tudo isso era lei. E segue: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Não está na ordem. Esta é a lei. Quem cumpriu tudo isto? Se alguém conseguisse cumprir 9, transgredir nenhuma das formas da lei, um dos mandamentos, diz a palavra que transgrediu em todos. Que o mesmo que disse o primeiro mandamento, disse todos eles até o 10º. Tanto assim, vamos agora para Gálatas, no capítulo 3, no verso 10, quando na exposição de Paulo outra vez, agora para os Gálatas, diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas
que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Por alguém não conseguir, e ninguém na verdade conseguiu cumprir a lei, estava debaixo de maldição. Maldito todo aquele, ou os que são das obras da lei. Observe bem isso, irmãos. Porque maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E o verso seguinte ainda diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Mais um verso ainda em Gálatas capítulo 3, o verso 24, quando podemos ler desta forma. Eu vou ler um pouco antes, desde o verso 22. Diz assim a Escritura: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, de amo, de babá, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei tinha um objetivo: nos levar, nos conduzir a Cristo Jesus. Lembrando sempre, quem conseguir cumprir a lei será salvo, viverá por isso. Mas quem é que foi o cumpridor da lei? Lá atrás nós vimos: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Verso 22 que nós lemos: tudo na verdade estava debaixo de pecado, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém. Mas essa lei foi dada por Deus para nos conduzir a Cristo Jesus. Parece uma coisa contraditória, mas as coisas de Deus não são perfeitas. A nossa fragilidade humana é que não permite absorvermos tudo, mas aos pouquinhos vamos alcançando. E mais o Senhor vai abrindo nossa mente para entendermos os mistérios. Para ver um pouquinho sobre a lei, em Romanos capítulo 7, desde o verso 7, o apóstolo Paulo vem falando detalhadamente sobre a lei, ao dizer: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, a cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Paremos um pouco. Se Deus não dissesse para não fazer imagem de escultura, não se inclinar a elas, não servir a elas, se eu fizesse, não tinha transgressão nenhuma. Mas se Deus já proibiu, então eu transgredir o mandamento, aí é pecado. Então a lei sendo dada, pronto, estou numa situação que não posso fazer aquilo, porque é proibido. Se fizer, é pecado. Foi por isso mesmo que essa lei já apareceu lá no princípio, na criação de todas as coisas, no jardim do Éden. Deus colocou Adão e Eva, uma abundância, uma variedade enorme de frutos na face da terra, a terra saudável, abençoada da criação, antes das maldições. Mas Deus deixou uma árvore como lei: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela certamente não comerás o fruto. É lei.
Se Deus não tivesse dado esta ordem, eles podiam comer daquela árvore, de outra, tantas. Mas observe que pela nossa fraqueza humana, em Adão isso é demonstrado, proibiu, pronto, aquela ficou mais excelente. Chamou atenção. Em vez de Eva deliciar-se com qualquer outra das frutas nas milhares de variedades que nós tínhamos ali, que eu creio assim que até hoje ainda existe uma variedade enorme de frutos na face da terra, a Eva foi justamente ser atraída, encher os olhos pelo fruto proibido. Quando se diz não cobiçar, aí que se cobiça. Parece que o proibido é mais doce, disse Salomão. E pronto, aí veio o pecado. Assim também é a lei. Voltemos a Romanos capítulo 7. Quando diz a palavra ainda, verso 10. Romanos 7, verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era, ou que me era, para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Maldito todo aquele que não andar dentro dos mandamentos da lei. Mas sendo dado a lei, aí pronto, já vem o despertamento para ver o que acontece, por que é proibido. Mas não é bem assim, tem que experimentar, tem que ver se é isso mesmo, e transgride a lei, peca, e é morte. Verso 12, assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Verso seguinte pergunta, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque Deus permitiu aquilo? Para mostrar que pecado é ruim mesmo, é danoso mesmo, é terrível o pecado. Não é uma coisa assim, não é bem assim não. Ao contrário, pecado é terrível, é mortal, destrói o ser humano. E observe que na nossa geração o negócio está mais suave. Nós estamos cheios de direitos. A humanidade, o ser humano parece cheio de direitos. Tudo tem que convergir para ele, quando na verdade tudo deveria convergir para Deus. Vamos dizer assim, é a criatura tomando o lugar do Criador. Muitos estão esperando o anticristo assentar-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. O homem normal está fazendo assim, está se colocando como a razão de tudo na vida. Tudo tem que convergir para ele. Antigamente, perdoe esse parênteses que eu vou fazer agora, entendia-se que neste universo tão tremendo e grande, tudo girava em torno da Terra. Todo mundo pensava que a Terra era o centro do universo, tudo girava em torno da Terra. É a ideia do homem, que tudo gira em torno dele. Até que se manifestou e se descobriu erradamente. Todos esses planetas giram em torno do Sol. Dele provém a luz, o calor, as razões, condições de vida. Assim também é o ser humano. Nasce, criancinha, já pensa que tudo tem que ser para ele. Todo mundo se volta para a criancinha e não entende que na verdade está sendo assistido, porque é necessitado. Mas a importância e a origem da vida da criança não é ela, são os pais. E projetando isso mais longe, provém de Deus. Deus é o sol em torno do qual tudo gira. Então não espere anticristo sentando em trono de Deus, querendo parecer Deus, porque já o homem em todo o tempo se fez assim. Já estamos no fim, e nessa geração muito mais do que nas anteriores. Mas continua a palavra dizendo, no verso 14,
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Voltemos. A lei. Para que está servindo a lei? Para mostrar que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu sou transgressor, e todas as demais expressões que pudéssemos colocar aí, e que em Romanos capítulo 3 o apóstolo Paulo fala de uma forma muito clara, tremenda, e que não é de outras pessoas não, é do ser humano mesmo, que é o homem. Somos nada. Em Romanos capítulo 3, verso 9 em diante. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí está. A lei veio por Moisés. Por isso também que quando estudamos a vida de Moisés, não é um descuido que aconteceu o fato de Moisés ter tido uma falha lá no deserto e ter ficado com aquela censura e a proibição de entrar na terra de Canaã. Moisés não conseguiu levar o povo até a terra prometida, porque a lei não faria isto com nenhum ser humano, introduzindo no céu, na terra prometida celestial. Não. Por isso que Moisés ficou antes, porque ele representa a lei. A lei não leva para o céu, mas a graça sim. A graça sim, representada agora em Josué. O nome Josué é como se fosse o nome de Jesus. É o tempo e as traduções que divergiram um nome do outro. Mas o Jesus de hoje, representado por Josué, pega-nos no deserto e introduz-nos na terra prometida. Sendo que, na verdade, compreendamos que em Jesus há poder, não para terminar uma obra, porque Ele mesmo, Jesus, é aquele que nos liberta do cativeiro, Isaías 61, faz-nos atravessar o Mar Vermelho e nos faz também atravessar o deserto. Ele é o pão que desce do céu para dar sustento às nossas vidas, e Ele nos introduz nos lugares celestiais. Mas a lei foi só indicando um rumo, um caminho. Como diz lá em Gálatas, a lei foi a babá, o aio que pegou pela mão e foi conduzindo um tempo da nossa pequenez de entendimento, ou até o tempo em que a graça seria revelada e teríamos maturidade para prosseguir no projeto de Deus. Mas voltemos no nosso assunto. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Dentro de toda a informação trazida por Deus,
lei é lei. Mas ninguém considera e fala que os sacrifícios foram trazidos por Moisés. Mas no tempo de Moisés mesmo existiam sacrifícios. Antes de Moisés já existiam sacrifícios. Mesmo Abraão, lá no princípio da história do povo de Israel, pelo qual Deus se faz entender, conhecer e traz revelações ao mundo, já Abraão sacrificando Isaque, observem isso, e Abraão é 400 e tantos anos antes da lei, ali já estava prefigurando o filho amado, filho único sendo dado para sacrifício. Tanto que quando Isaque foi ali para ser sacrificado em Moriá, e lembremos que Moriá é região de Jerusalém, quando Salomão foi escolher um lugar para construir o templo, o santuário, foi justamente nos montes, nas colinas de Moriá, onde antigamente, muitos anos, séculos, milênios atrás, Abraão subiu com seu filho Isaque para sacrificá-lo. No seu coração já tinha sacrificado. O fato não ocorreu, porque não era Isaque que tinha que ser morto em Moriá, mas seria depois, milênios depois, Cristo Jesus. E lá se diz desta forma: porque não negaste o teu único filho, certamente todas as nações serão abençoadas em tua descendência. Observe bem isso. Abraão prefigurava a Deus, Isaque e Jesus. Por Deus ter dado Jesus, todas as nações são abençoadas. Onde está a lei? Não existia. Isso ocorreu antes de que é pela morte do Filho de Deus é que todas as nações seriam abençoadas. Depois veio a lei para complementar e orientar, ser o babá da criatura de Deus, os homens, a humanidade, para mostrar que eles eram pecadores, estavam debaixo de maldição, pela transgressão estavam em morte. Mas voltemos ao sacrifício. Moisés mesmo, ainda que ninguém destaque isso, ele que trouxe de Deus as tábuas da lei, mostrando os mandamentos que o povo transgredia, e transgrediu ali mesmo, no Monte Horebe, ou diante do Monte Horebe. Ele disse e ensinou que o acesso a Deus poderia ser feito pelo sangue de uma vítima. A alma que pecar, esta morrerá, a não ser que alguém morra em seu lugar, mas alguém tem que pagar pelo pecado. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Sem uma vida sedada não há perdão de pecado. O pecador tem que morrer pelo seu pecado, ou então alguém morre por ele. Moisés então ensinou para obter o perdão dos pecados, para, vamos dizer assim, ao contrário que a lei dizia, faça isso, não fez? Morte. Apresentava-se então o sacrifício. Tantos mandamentos, tantos mandamentos, tantos mandamentos, que levam à morte. Mas ali mesmo foi ensinado: se chegarmos com o sacrifício da expiação do pecado, se levarmos o cordeiro, que vai ser o nosso substituto, morrendo o cordeiro, o pecado está perdoado. Mas foi um mandamento que ele transgrediu, e traz morte. Sim, traz morte. O cordeiro morreu por ele. Foi 10 mandamentos que ele transgrediu, todos eles. Traz morte isso, traz morte. O cordeiro morreu por ele. E assim, irmãos, em Cristo Jesus entendemos agora. A lei mostra para nós que nós somos transgressores. Nós estamos destinados à morte. Só tem um escape. É o sacrifício da expiação do pecado. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que perdoa o pecado de toda a humanidade, perdoa o pecado ou os pecados de cada um de nós.
Por isso o importante não é ficar decorando os 10 mandamentos ou todos os mandamentos. Faz, não faz, pode fazer, não pode fazer. O importante é alcançar maturidade espiritual para decidir por si mesmo e ter força para fazer o que é certo e rejeitar o que é errado. Não devemos ser crianças que você falando, não faz isso. Vem para cá, vai para lá. Agora é direita. Não, agora é esquerda. Não. Devemos ter, como está escrito em Coríntios, ter a mente de Cristo para sabermos o certo e o errado. E pelo poder de Deus, pela graça do Espírito Santo, que deve estar em nós, aí irmos fazendo o certo e desviando do errado. E caminhando cada vez mais para próximo de Deus. Aí está a lei. Aí está uma obra que Deus fez em Moisés, a lei. Mas tudo isso foi apontando para Cristo Jesus. Por Moisés veio a lei, e com a lei a morte. Agora estou completando do meu jeito o verso 17. Mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus para a vida eterna. Lei traz morte, que é o nosso natural, é a nossa tendência, é a nossa fragilidade. Mas a graça poderosa salvadora de Deus é Cristo Jesus, graça, verdade, para estarmos na presença de Deus eternamente. Portanto, irmãos, vamos entender esse particular. Muita gente fica preocupada, pode fazer, não pode fazer. Não vamos ficar assim. O que a palavra diz é para nós enchermos-nos do Espírito. No passado, o Espírito de Deus veio sobre Davi e Deus se apoderou de Davi. E hoje não tem que ser diferente. Deve ser isto e até mais, porque a plenitude é revelada para toda a humanidade. Qual plenitude? Cristo Jesus, poder de Deus dado a nosso favor. Tanto que temos uma palavra que diz assim: é Cristo Jesus, que é o poder, a glória de Deus em nós. E lembrando de Efésios capítulo 4, quando diz que toda obra de Deus é sobre todos nós. Eu vou ler o texto em si, para não estarmos falando diferentemente da versão que nossos irmãos têm consigo. Quando diz no verso 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Essa é a plenitude, irmãos, do Evangelho. Não é cura de enfermidades, não. Não é pulo de alegria e arrebatamentos, não. Não é isto. É o entendimento de que Deus é por nós, sobre nós e em nós, para então tudo ser possível através de nós. Aqui está um mistério, porque Paulo chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós lembremos outra vez do aspecto de aio, de babá. É tempo de nós não sermos conduzidos pela mão, como crianças. É tempo de sermos adultos. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Se temos a mente de Cristo, diz outra vez em Coríntios, discernimos todas as coisas. E se é errado, não se faz. E se é certo, isso devemos fazer. O que o apóstolo Paulo depois vem complementar em uma de suas cartas: tudo que é bom, tudo que tem virtude, tudo que é para bem, se há algum proveito, se há alguma virtude, se há alguma coisa boa, nisso pensai, isto fazei. Portanto, irmãos, entendamos tudo isso. A grandeza que vivemos hoje na revelação de Cristo Jesus. Por isso que Paulo pôde dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que crê. E em Gálatas 3, todo aquele que crê por Cristo Jesus já é chamado para ser filho de Deus, herdeiro de Abraão segundo a fé. Não é pela lei, não é pela lei. É algo muito mais excelente. A graça em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.